Salve, salve, meu aluno querido, você que sempre acompanha o meu trabalho. Aqui é o professor Pablo Jamil, que mais uma vez trazendo dicas de língua portuguesa, e neste momento eu vou falar sobre pontuação. Muita gente sofre com vírgula, não é mesmo? Talvez você seja uma dessas pessoas. Vamos aprender aqui duas dicas muito importantes para você aprender a utilizar a vírgula no momento em que estiver escrevendo. Aqui a minha primeira dica tem a ver com palavras enumeradas. Nós vamos utilizar essa terminologia, palavras enumeradas, para não dificultar a sua vida. Mas se você tiver que prestar concurso, resolver prova ou alguma coisa que envolva um linguajar mais técnico, você vai entender que essa regra é vírgula para separar elementos de mesma função. Também podemos dizer elementos coordenados, né? Coordenados, os elementos que possuem a mesma função dentro de uma sentença. Quando você tiver uma enumeração dentro de um período, você vai separar os termos enumerados por vírgulas. Veja, Paulo falará sobre administração, vírgula, defesa, vírgula, investimentos e educação. Deixa eu explicar o que é que está acontecendo aqui. Eu tenho o substantivo administração, substantivo defesa, substantivo investimentos e substantivo educação. Ou seja, o Paulo falará sobre 4 coisas. E apenas essas 4 coisas. Então o que é que eu faço? Eu coloco as vírgulas que estão separando esses elementos e ainda coloco este E. Pablo, eu poderia substituir este E por uma vírgula? Sim, poderia, tá? Se você fizesse isso, o que é que aconteceria? Eu teria a impressão de que Paulo poderia falar sobre mais assuntos. E aí é muito comum as pessoas colocarem etc. depois, certo? Pablo, eu poderia colocar uma vírgula antes deste E? Sim, poderia. E essa vírgula serve para enfatizar o último elemento. Eu vou ler de 2 formas, sem vírgula e com vírgula. Paulo falará sobre administração, defesa, investimentos e educação. Agora, com a vírgula, tá? Com a vírgula, você é obrigado a enfatizar o último elemento. Paulo falará sobre administração, defesa, investimentos e educação. Certo? Então é para isso que serve colocar essa vírgulazinha aqui. Você enfatiza o último elemento da enumeração. Todos esses termos aqui desempenham a mesma função e é por isso que eles estão enumerados. Pablo, então, vírgula aqui e para encerrar a enumeração. Certo? Também poderia colocar uma vírgula se eu quisesse enfatizar. Aprendeu? Vamos pegar outro caso aqui então. Se nós tivermos termos deslocados dentro da sentença. Na primeira frase eu tenho nesta noite ele aparecerá. A expressão nesta noite, sintaticamente falando, é o que nós chamamos de adjunto adverbial de quê? Tempo. Um adjunto adverbial de tempo. Na ordem original da sentença, na ordem direta da sentença, o lugar de um adjunto adverbial é após o verbo. Então, a frase na ordem direta seria: ele aparecerá nesta noite. O que é que eu fiz? Eu desloquei, eu antecipei. Eu poderia antecipar para o início da sentença, para o meio da sentença, ele nesta noite aparecerá. E para dar um efeito de sentido, ou seja, para chamar a atenção para esse termo, o que é que eu faço? Eu vou lá e coloco o meu sinal de pontuação. Meu sinal de pontuação significa alguma coisa como, ó, preste atenção aqui, eu estou temporalizando, é para isso que ele serve. Desloquei um adjunto adverbial. Olha só agora, não sabem a resposta. O problema, então, não se resolverá. Esse elemento que está aqui, ó, esse então, ele está colocado no meio da frase, certo? Eu tenho aqui algo que funciona praticamente como uma conjunção que dá a ideia de conclusão. O que seria o mais natural? Colocar eles não sabem a resposta, vírgula, então o problema não se resolverá. O que é que eu resolvi fazer? Colocar um ponto final para mudar a estrutura da frase e deixar um pouco mais impactante.
Para isso eu jogo esse então aqui no meio, deslocado. Esse deslocamento traz para nós justamente esse resultado. Deslocou uma conjunção, então, entre vírgulas, cara, tá? Entre vírgulas. Olha só. Feliz, Marcela abraçou a causa. Eu tenho a palavra feliz que está deslocada aqui na sentença. Pablo, qual é a função sintática desta palavra? A função sintática é predicativo do sujeito. Como é que eu sei, Pablo? Porque eu estou indicando uma característica de Marcela, que é o sujeito dessa oração. Tá aqui, ó, sujeito, beleza? E eu desloquei na sentença. Marcela, feliz, se tivesse no meio ficaria entre vírgulas também, abraçou a causa. Marcela abraçou a causa, vírgula, feliz. Pablo, por que eu colocaria vírgula se tivesse no fim da frase? Para evitar ambiguidade, para não dar a ideia de que a causa é feliz. Aqui eu tenho uma característica que eu menciono no momento da fala. Quer dizer, quando ela abraçou a causa, ela estava feliz. Isso é um predicativo do sujeito. É uma qualificação que nós fazemos sobre o sujeito dentro dessa oração. E quando você, preste atenção, deslocar um predicativo do sujeito, numa sentença como essa aqui, quando você deslocar o predicativo do sujeito, esta vírgula será uma vírgula obrigatória. E para evitar ambiguidade, essa vírgula também será obrigatória. Perceba, eu expliquei 2 casos, mas dentro desses 2 casos você aprendeu mais 3 ocorrências da vírgula. Pontuação é algo fantástico, fantástico. Tem dificuldade em pontuação? Tem dificuldade de língua portuguesa? Faz o seguinte então, deixa um like aí, faça sua inscrição, ative as notificações para você não perder, porque sempre rola atualização aqui, sempre rola vídeo com dicas de língua portuguesa. Um grande abraço, força guerreiro!